Chegamos a mais uma edição do projeto Mulheres Lideranças, Vozes que Inspiram, e hoje não poderia ser melhor o nome que a gente trouxe aqui. Então, eu vou deixar que ela se apresente para que vocês conheçam a grande potência que é Adriana Girão. Eu sou Adriana Girão, sou turismóloga de formação e tenho especialização também na área de planejamento e inovação de produtos turísticos. Então, venho desde 1998, aí numa trajetória longa, desenvolvendo o turismo nos destinos, né, ajudando as comunidades também e os destinos a se planejarem, se organizarem para estarem competitivos no mercado e cada vez mais valorizando os saberes e fazeres das comunidades a Brasil afora. Tenho acompanhado aí, você está no norte fazendo um grande trabalho, né, com povos quilombolas, né, que são realidades diferentes, mas todo mundo com o mesmo desejo, de desenvolver a região, né? Conta aí um pouco da tua experiência nesse destino que às vezes é ignorado pelo Brasil por estar no norte do nosso país, mas que está sendo tão relevante, tão transformador para você pessoalmente. Sim, a região norte, assim, é fantástica, né? Um Brasil a ser descoberto ainda. Nós, brasileiros, não conhecemos o norte, a gente valoriza muito o que é de fora, mas a gente tem dificuldade de conhecer e circular pelo nosso país. E o norte realmente é uma potência gigantesca, né? Lá a gente tem comunidades diversas, nas comunidades ribeirinhas, os povos tradicionais, as comunidades quilombolas que você falou. Então, assim, a gente tem um Brasil a ser descoberto que hoje eu digo que é uma joia rara, né? E a gente vem nesse trabalho ajudando as comunidades para que elas se fortaleçam, se qualifiquem e a gente possa ter também um turismo diferenciado, que é um turismo que valoriza realmente a autenticidade e o saber local. Então, esse é o nosso trabalho, fazer com que eles tenham esse reconhecimento, que eles saibam que tem esse potencial e fazer com que isso chegue nos mercados, né? E a gente possa atrair cada vez mais um fluxo qualificado para esses destinos e a gente tenha uma alternativa de renda para essas comunidades também, que às vezes esses povos ribeirinhos, né, eles vivem ali da pesca tradicional, vivem da coleta na extração de frutos, sementes ali da região norte, mas eles têm uma gigantesca cultura que ainda não foi descoberta. Então, assim, fazer com que eles se reconheçam, se autovalorizem e essa cultura, essa tradição aliada à magnitude da floresta amazônica, ele chegue realmente para aquele público que quer se conectar com a natureza, que quer se comunicar e realmente aprender mais sobre o nosso Brasil, um Brasil de essência pura, né, que a gente precisa realmente descobrir. Adriana, como é que a inovação pode facilitar os destinos e ter acesso à sustentabilidade? Então, hoje a inovação ela é muito levada para a linha da tecnologia, né? E quando a gente mergulha nas comunidades, a gente percebe que aquilo que é diferente, ela é uma inovação. Então, na medida que você pega um extrator de açaí, né? Uma pessoa que coleta açaí e enxerga e faz com que ele, ao invés de só coletar o açaí para beneficiar e vender o açaí, ele pode vender uma experiência turística, onde ele vai levar o turista para conhecer como é que coleta o açaí, como é que ele processa o açaí, como é que ele vai degustar aquele açaí raiz. Eu estou criando uma experiência turística inovadora, né? Eu estou trazendo inovação para ele, né? Então, ele vai ter uma outra visão. Eu posso fazer algo mais além do que eu faço tradicionalmente e eu vou gerar uma renda a mais para o meu território. Então, isso é inovação e isso é sustentabilidade. Hoje a gente fala muito em turismo regenerativo, que o turismo regenerativo ele é além do turismo sustentável, ele não busca só aliar a questão da gestão ambiental, a gestão econômica e social. Ele busca trazer o turista que quer deixar o destino melhor do que ele encontrou quando ele chegou. Você, como consultora do Sebrae, atua diretamente na criação de novos produtos e com estratégia de comercialização. Sim. Qual é o maior desafio dos destinos brasileiros hoje? Estruturar produtos ou vendê-los? Na verdade, Gaida, eu acho que vai além. A gente precisa colocar uma lupa para quem está na gestão pública,
também, sabe? Na medida que um gestor público ele assume uma gestão de um destino turístico, ele precisa entender que aquilo é uma preciosidade, que turismo não é só viajar, que essa geração de renda ele vai precisar ter um olhar muito focado naquela comunidade, naquele território. Então, se ele não entende isso como uma prioridade de uma política pública, fica difícil um consultor ou até a própria comunidade querer desenvolver algo naquele território. Então, o meu papel é fazer com que ele enxergue isso, que isso é uma joia, que pode ser um potencial e, junto com a comunidade, fazer com que ela seja protagonista desse processo. A Adriana tem uma luta muito grande que eu tenho acompanhado de transformar o local em um destino. O que é que acontece? Até mesmo aqui no nosso litoral, o pessoal tem aqueles passeios de um dia, que mais atrapalha o turismo do que deixa renda, né? E quando ela trabalha com a política pública, ela tenta desenvolver aliar o que ela está desenvolvendo junto com a política pública para poder a pessoa que está empreendendo não ficar sufocada do dia a dia. Não, mas se eu não receber o ônibus que vai chegar hoje, eu vou perder dinheiro. Mas, na verdade, ele está ganhando no processo de construção do destino, né? Aí você vê aqui na nossa realidade do Ceará, né, Adriana? A gente tem aí o pessoal que faz barro. Sim, né? A renda, né? A gente tem um artesanato riquíssimo. Exato. No litoral, a gente tem uma dificuldade muito grande dos gestores enxergarem além da praia, porque a gente enxerga muito só a costa. Mas o que está além da praia? A gente tem uma riqueza gigantesca e ninguém enxerga, né? Então, assim, é muito simples para o gestor que assume, não, eu vou continuar focando na quantidade de gente que vai para o meu destino, mas às vezes a quantidade não é a qualidade. Então, assim, se você consegue trabalhar bem a gastronomia, se você consegue trabalhar bem as experiências envolvendo o artesanato, as manifestações artísticas, você tem um destino muito mais completo e que vai gerar mais tempo desse turista no território. Ele não vai lá só passar um dia e deixar minimamente um percentual naquele destino. Ele vai consumir muito mais, ele vai ter um relacionamento muito maior com o destino e isso é o que vai gerar sustentabilidade. E quantos países as pessoas viajam não só pela gastronomia, mas pelo artesanato? Portugal mesmo tem algumas cidades que tem o seu artesanato, tem a sua cultura e as pessoas vão além da gastronomia, porque todo mundo almoça e janta, tem a experiência dos produtos locais. O próprio Peru e o México, eles vêm se destacando, né, nessa linha tanto do turismo rural como turismo de base comunitária, desenvolvendo experiências autênticas e fazendo com que o turista deseje aquele destino a partir desse conhecimento, não só para ir um destino contemplativo, né? Ele vai realmente fazer uma imersão, fazer uma troca com qualidade com a comunidade, ele vai voltar diferente, porque ele vai encontrar um conhecimento maior do que quando ele chegou. Todo destino que você falar, ela vai dizer assim, não, foi eu que desenvolvi. Nem tanto. Do Brasil, os 27 estados, sim. Ceará também, assim, já rodei bastante. Nordeste também, ponta a ponta. Litoral e sertão, já deu, assim, bastante, né? A gente tem muita oferta. Tem destinos maravilhosos, tem destinos, assim, que ainda não foram descobertos, outros que já estão em decadência e precisam se reformular, né? Então, assim, depende muito da conexão da comunidade, da gestão pública do terceiro setor. Realmente, trabalhar com turismo não é tão simples, porque ele envolve uma cadeia muito grande, tanto direta como indireta. Então, assim, quando eu estou falando de turismo, eu estou falando do cara da farmácia, eu estou falando do cara da padaria, eu estou falando do cara que vende pipoca ali na praça. Porque o turista, ele não vai só passear, ele vai precisar dos outros serviços complementares, né? E é uma cadeia muito extensa. Isso. Então, é um sistema complexo, mas é desafiador e é maravilhoso trabalhar com o turismo porque a gente se encanta e principalmente quando a gente vê o resultado de comunidades que antes não trabalhavam com o turismo, trabalhavam com produtos de subsistência, trabalhavam ali com atividades primárias e você consegue trazer uma renda 10 vezes maior do que ela tinha a partir de uma experiência que ela ofereceu. Como é o caso de Alagoas, a gente trabalhou recente com uma comunidade que extraía ostras, mariscos, que uma senhora, ela passava uma semana inteira para coletar os mariscos e recebia R$50 por uma saca de 10 quilos de mariscos. E a gente trabalhou a experiência com ela do turista chegar até lá onde ela extrai a ostra,
passear com ela no barquinho, ela vai contando a história. No final dessa experiência, você volta para casa dela, aprende como é que ela faz o marisco, prova do marisco, e aí você paga uma experiência de uma metade de um dia, e só nessa experiência de uma pessoa, ela vai ganhar 3 vezes mais do que uma saca de marisco que ela passou uma semana inteira. Né? Então, assim, quando você traz uma possibilidade nova, você agrega valor ao destino, você diversifica a oferta do destino, você vai trazer uma experiência diferente para o turista e vai gerar renda para a comunidade. E qual o maior desafio que tu encontrou ao longo da tua carreira para chegar e inspirar tantas pessoas como você faz hoje? O principal desafio é trabalhar de forma coordenada e colaborativa. Principalmente quando a gente fala poder público, né, setor privado, comunidade, terceiro setor, orquestrar tudo isso para que a gente tenha um benefício para todos. Né? Então, é um grande sistema e a gente precisa realmente ter uma linguagem única e que todos tenham o mesmo propósito. Porque se a gente não tiver um alinhamento, o gestor público pode até querer, mas se a comunidade não quiser, não acontece. Também, se a comunidade quiser, o gestor público não quiser, a gente não consegue. Então, assim, a gente precisa dessa orquestra, né, funcionando muito bem, um objetivo único, um propósito único para que a gente tenha um desenvolvimento nesses territórios. É um verdadeiro ecossistema, né? É um ecossistema. Sabendo que você acompanha tantos projetos e sabe de tantos destinos e implementa tantos destinos, né? Como que você avalia, né, a situação recente que aconteceu em Porto de Galinhas junto com um turista? Então, é bem complexo essa situação, né? A gente sabe que queima a imagem de um destino, a gente fica triste com a notícia, né? Com a situação que aconteceu, porque gerou violência, impacta, né, negativamente o destino. A gente percebe que as pessoas que às vezes estão na frente da atividade turística não têm uma consciência da dimensão da importância que é a atividade turística. Então, por isso, essa sensibilização, essa qualificação é tão importante, porque você vê prestadores de serviços turísticos que querem explorar todo o custo, o turista que está ali, né, a lazer, acaba, de certa forma, ou num curto ou no médio espaço de tempo, queimando negativamente. Não foi só ele que se queimou, foi o destino como um todo. E se é um turista internacional, não é só o Porto de Galinhas que fica queimado. É o próprio Nordeste, é o Brasil. Ele vai chegar lá fora e dizer, foi no Brasil que eu sofri isso. Então, assim, às vezes as pessoas não têm dimensão da importância do seu trabalho e por isso que é importante essa conscientização e essa sensibilização que é feita no destino, junto com a gestão pública, mais uma vez, porque é ela que tem o poder de fiscalizar. E como é conciliar tudo isso com a vida de mãe, esposa? É um desafio. É um desafio porque, assim, a gente vive dentro de um avião, né? Sou quase uma comissária de bordo, chegando e partindo. Mas, graças a Deus, assim, tem um marido que super apoia, o filho também já nasceu viajando também. De vez em quando a gente concilia viagem de trabalho com lazer, né? Quando é possível. Então, a gente vai dando o nosso jeitinho de mãe e conciliando tudo isso. Adriana, para finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem, qual legado você quer deixar para as pessoas, Sim. Qual a inspiração que você quer deixar como uma mulher líder que hoje está nessa posição. Então, se você estiver nos ouvindo, né, e tiver em um destino, em algum local, a gente sempre coloca um olhar quando chega no destino e encontra alguma potencialidade. É difícil você chegar num município, no território e não encontrar algo que seja potencial, né? Então, assim, se você está nos assistindo e conhece algum local que queira desenvolver, acredite, porque realmente o seu saber, o seu fazer, seja um artesanato, seja uma dança, seja uma música, seja uma gastronomia que você saiba fazer, tudo isso é insumo para desenvolver a atividade turística. Então, sinta-se empoderado para transformar, porque a atividade turística é linda, ela gera benefícios inúmeros e a gente tem um potencial incrível. Em todos os territórios a gente consegue encontrar potencial. E nesses territórios a gente encontra mulheres maravilhosas, né? São elas que estão ali na linha de frente fazendo acontecer, seja a marisqueira, seja a artesã, né? Então a gente tem nesses territórios mulheres vibrantes que fazem a força do turismo acontecer Brasil afora.
Obrigada, Adriana. Acho que foi incrível, né? Foi incrível. Supera as nossas expectativas sempre. E a gente vai deixar o convite para vocês nos acompanharem com as próximas entrevistas. Então, não saiam. Mulheres e lideranças, vozes que inspiram. Até o próximo. Tchau, tchau.